Boa noite, Malu! Que prazer, que privilégio ter você aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Nós estamos aí hoje com essa live. A minha primeira live, tá, gente? E aí a gente fica até um pouquinho nervosa, assim, né? Ainda mais quando você vai fazer uma live com o Dr. Ismael Cação. Eu digo que ele é o Papa do laser no Brasil. Nós estamos aí aguardando a presença dele. Já encaminhei. O laser está sendo um dos procedimentos, né, bastante procurado aí para quem quer uma harmonização, né, uma harmonização facial natural. E nada melhor, né, gente, do que o nosso querido professor Ismael para trazer aí pra gente esse conceito do laser regenera. Só um minutinho aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite, boa Tudo noite, bem? Rose. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer enorme estar aqui com todos vocês aí que estão entrando. O pessoal devagarinho está entrando aí. Eu fiz um testezinho agora há pouco, né? Para ver se Aham. estava tudo certo aqui, para que a gente, lá na minha rede, né? E agora devagarinho o pessoal está entrando. Muito É. obrigado pelo convite, tá? Fico lisonjeado de você ter me convidado para essa live muito especial, tá? Eu já vou contar, tá? Uma live que marca também a inauguração da sua nova clínica, que eu já fiquei Isso, sabendo que ficou maravilhosa, graças uma clínica que eu a faço Deus. questão de conhecer quando estiver indo a É Goiânia, um né? Uma, privilégio. uma, vai ser um prazer enorme estar aí conhecendo a tua clínica e você sempre, né, com a tua equipe, nessa preocupação de trazer o melhor para os seus pacientes, né? Mais segurança, controlar o processo de envelhecimento e assim sucessivamente. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, porque assim, eu falei, gente, eu tô até nervosa. Minha primeira live da vida, né? E eu vou fazer logo com quem? Jura? Uau! Primeira? Doutor Ismael Cação, o Papa do Laser no Brasil, coordenador do desenvolvimento de projetos de, de laser na área da saúde, especialista em ROF, né? Pós-graduação e habilitação no laser, né, pela CFO, membro da Câmara Técnica de Laser também em São Paulo. É uma honra para mim, um privilégio muito grande. E esse carinho que eu tenho por você é lá do início, né? Porque eu te acompanho, a gente já participei de vários cursos presenciais com você, então, assim, realmente, para mim você é uma referência, né, da ROF, de laser, tem aí uma credibilidade muito grande e para mim é uma honra muito grande e será muito enriquecedor, né, para aqueles que estão entrando aqui e nos acompanhando nessa live. Mas Agradeço pelas palavras, né? Você é uma pessoa muito querida, fico lisonjeado, mas a recíproca é verdadeira. O carinho é o mesmo por você, pelo seu trabalho, que está sendo tão importante aí em toda a sua região aí de Goiás, que obviamente extrapola, né? Eu sei que você tem pacientes de todas as áreas aí, e parabéns pelo seu trabalho, Rose. muito obrigada. E olha, já vou deixar aqui registrado o meu convite que eu já venho pedindo e eu vou vencer pelo cansaço, hein? Não vai precisar cansar. Uma data para você ministrar
o curso Laser Regenera aqui no Instituto. É nosso convidado, sua agenda é lotadíssima, eu sei disso, mas será um privilégio muito grande e também uma contribuição, né, para a harmonização facial aqui de Goiânia e de Goiás também. Vai ser um prazer estar aí. Uma curiosidade, me conta como que foi, porque assim, você é o ícone, né, do laser, um estudioso, desenvolve projetos. Conta para mim como que foi como que foi, quando e como foi esse processo do laser regenera 1210 nanômetros, né? Você, porque a DMC tem, né, o laser Eu não sei se foi para mim ou se foi para todo 1470. mundo. Deu uma picadinha, deu uma picadinha aí na sua transmissão. Eu não sei se foi só para mim ou se foi para todo mundo. Repete a pergunta, por favor. Eu gostaria de saber quando e como foi esse processo, né, de desenvolvimento do laser regenera. Sim. Você falou que foi uma evolução do endolaser, mas contem um pouquinho para a gente, que eu acho que deve ser uma curiosidade das outras pessoas também, em saber como que foi esse despertar, né? Porque a sua mente é diferente da nossa, né? Você é um desenvolvedor, então, de projetos. Contem para a gente, por favor. Bom, vamos lá. Partindo do princípio, vamos falar de 18 anos atrás, tá? Há 18 anos atrás, dentro da própria evolução da estética como um todo, é assim, Rose e todos vocês que estão aí nos dando o prazer de estar trocando, batendo um papo aqui nesse momento. Quando eu comecei a trabalhar com harmonização, muitas coisas que eu fazia na harmonização eu não faço mais hoje, né? Quantas coisas nós fazíamos há 2 anos atrás e que hoje a gente entende que os procedimentos, os métodos, os protocolos mudaram e sempre naquela busca incessante para que a gente pudesse, né, atingir aquela verdade que é a verdade absoluta, onde a gente pudesse levar o melhor para os nossos pacientes. Isso não é diferente na pesquisa a nível mundial, né? A pesquisa existe exatamente para que as técnicas possam ser gradativamente refinadas. Então, para o pessoal entender, 18 anos atrás, dentro da área de estética, chegou-se à seguinte situação. Ora, se eu tenho um rosto pesado, com excesso de gordura localizada, e eu precisar remover ou degradar essa gordura, fazer uma lipólise dessa gordura, será que eu não consigo fazer isso com o uso de um laser? Tá? Naquela época, então isso começou há 18 anos atrás, o comprimento de onda que existia era o comprimento de onda de 980 nanômetros. Esse comprimento de onda de 980 nanômetros, que originalmente ele tem como indicação corte, coagulação de tecidos, porque é um comprimento de onda muito absorvido por melanina, em primeiro lugar, e por água. Então, ele funciona muito bem para tecidos pigmentados. Tá? Esse comprimento de onda, que à época era utilizado na cirurgia vascular e também para corte e coagulação de tecidos, ele foi, obviamente, testado na região do subcutâneo, que é onde, obviamente, está o excesso de gordura como um todo. Veja bem, este comprimento de onda, como eu disse aqui, é absorvido por melanina e é absorvido por água. Então, quando ele é colocado lá no subcutâneo, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar hemoglobina, perdão se eu falei melanina, tá? Mas hemoglobina. Tá? Hemoglobina e água. Então, ele vai buscar quem? Hemoglobina e água. E quando a gente está no subcutâneo, é importante que nós saibamos que a hipoderme é um tecido que tem prevalentemente adipócitos, tá? Que são, obviamente, reservatórios de lipídios, então uma grande quantidade de lipídios. E a hipoderme também possui uma grande quantidade de tecido conjuntivo. A gente tem ali uma grande quantidade de fibroblastos, tá? Detalhe, hoje nós sabemos, inclusive, que esses fibroblastos que estão em meio aos adipócitos são fibroblastos jovens. São fibroblastos
que possuem, obviamente, uma alta atividade mitocondrial. Diferente dos fibroblastos, inclusive, que estão lá na derme, que estão lá no tecido conjuntivo, propriamente dito, que já são fibroblastos que hoje a ciência mostra que são envelhecidos, ou seja, eles têm pouca capacidade pouca capacidade de responder a um processo inflamatório numa mesma unidade de tempo em comparação com o fibroblasto que está lá na hipoderme. Então, quando a gente coloca um laser de 980 nanômetros lá no subcutâneo, ele vai buscar, essencialmente, água, tá? E também hemoglobina. Quando ele encontra, onde ele vai encontrar água? Ele vai encontrar no conjuntivo, ele vai encontrar nos vasos sanguíneos, ele vai encontrar, e é por isso que esse laser é utilizado para corte e coagulação, porque ele oblitera vasos sanguíneos. Ele vai encontrar água nos nervos, tá? A gente tem uma vasta inervação nessa região, tá? Ele vai encontrar água no músculo, em todas as regiões, naquele músculo que está ali na parte entre a hipoderme, né? A gente sabe muito bem que existe a hipoderme, existe faixas de músculo, né, ali do SMES, e existe muitas vezes adipócitos embaixo desse músculo também, né, que é a gordura sub e supra, né, muscular, que assim a gente pode definir. Só te cortando aqui um pouquinho, para quem entrou agora, para quem não é da área, porque eu vi aqui muitas pessoas entrando, que são meus seguidores, que são clientes, que são de outra área. Nós estamos aqui com o professor Dr. Ismael Cação, o papa do laser no Brasil, desenvolvedor de projetos, né, na área de laser terapia. Nós estamos falando aqui do rejuvenescimento facial com o laser regenera. Então, é por isso que ele está falando aqui fibroblasto. Às vezes você ouve, alguns já estão assim, são mais familiarizados, né, com o fibroblasto, porque é algo que a gente sempre está falando, mas o fibroblasto ele é uma célula que é responsável aí, né, pela produção do colágeno na nossa pele. Então, o professor Ismael Cação está abordando aqui para a gente como que foi esse processo de evolução do endolaser, né, que já era um equipamento utilizado aí nas cirurgias, né, de varizes. Isso começou a ser utilizado na estética, então ele está contando aqui pra gente, porque ele é um desenvolvedor de projeto, como que foi essa evolução do laser, tá? Que antes era 1470 e 980 ainda é utilizado, mas só para vocês entenderem que existem vários tipos de laser, não ablativo, ablativo, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, mas que cada laser tem a sua função, o seu mecanismo de ação para determinado objetivo. Então, beleza, bora? Então vamos lá. Bora. Ó. Então eu estava dizendo que o laser de 980, então, era utilizado então, nesse subcutâneo, obviamente buscando água, tá? E como é um laser de alta potência, ele faz, né, um efeito chamado termoablação. A termoablação é a evaporação da água, né? A água que ferve a 100 graus Celsius, a gente tem um efeito térmico, e esse efeito térmico vai evaporar a água. Isso vai provocar a lise, não só de adipócitos, mas a lise de todas as células que estão naquela hipoderme, ou próximas à hipoderme. Então a gente tem a lise de adipócitos, a gente tem a lise de fibroblastos, Quebra a gente de tem gordura, né, gente? quebra de gordura, sim, sim. A gente vai usar um termo mais técnico aqui, ok, pessoal? Porque o objetivo aqui é um pouquinho mais técnico aí. Mas assim, a gente tem a quebra de gordura, a gente tem a quebra de células, por exemplo, que são os próprios fibroblastos. Nós temos aí a possibilidade de, numa interação com água e neurônios, provocar, obviamente, a lesão desses neurônios também, a obliteração de vasos sanguíneos e assim sucessivamente. Depois disso, passou-se a utilizar o laser de 1470 nanômetros. Agora a gente já está falando de 16 anos atrás. 1470 nanômetros, que não é tão absorvido por hemoglobina, mas é o laser, até para vocês entenderem, hoje é o estado da arte, é um dos lasers mais utilizados para varizes, né? Para cirurgias vasculares. Exatamente porque ele tem um pico de absorção muito grande por água, maior inclusive que o de 980, e por isso ele acaba fazendo com que nós tenhamos, tá, uma obliteração
muito grande de vasos sanguíneos, por isso as cirurgias vasculares, mas também a evaporação da água. Então, estes lasers, originalmente, como eu disse, utilizados para cirurgias vasculares, eles foram chamados na ciência de endolaser. Então, por isso que muita gente hoje fica falando de endolaser, endolaser, endolaser. Então, o que é um endolaser? É um laser que é utilizado dentro de um vaso sanguíneo. É por isso que quando as pessoas adquirem equipamentos de 980, de 1470, esses equipamentos normalmente vêm com fibras ópticas nuas, sem, por exemplo, a presença de cânulas. Por quê? A gente não pode colocar uma cânula dentro de um vaso sanguíneo, não essas cânulas que nós trabalhamos aí propriamente dito. Então, é importante que se saiba que esses lasers de 980, de 1470, eram a solução da época, tá? Apesar de não serem lasers seletivos para serem utilizados na hipoderme. Então, essa técnica aqui, como eu acabei de dizer para vocês, está aí há 18 anos, né? Muitas vezes as pessoas falam, isso está sendo feito durante 18 anos. Tem uma série de publicações científicas sobre o uso desses lasers na estética. Sim, tem muitas publicações científicas. Mas a gente pode evoluir, vamos evoluir. Isso, desses lasers na estética aí como um todo. Porém, se você perceber, a cada 10 publicações, você vai encontrar 8 sobre cirurgia vascular e 2 sobre cirurgias estéticas aí como um todo, por conta dessa falta de seletividade. Então, hoje, se você perguntar para mim, Rose, Ismael, você utiliza o 980 lá no subcutâneo? Ou você utiliza o 1470 no subcutâneo? Não, eu não utilizo. E por que eu não utilizo? Porque ele não é seletivo para essa região. Então, a gente não vai repetir as dificuldades que se tinham há 18 anos atrás, agora. Qual foi o grande problema? A harmonização, todos vocês sabem, né? Você sabe muito bem, né, Rose? A harmonização ela é insana, a correria, a vontade de trazer técnicas novas, agora tem essa novidade, essa coisa, a gente vê, chega de tudo para a gente, né? A gente tem bioestímulo com o RNA mensageiro do esperma do salmão, aí chega, vira uma que é isso, né? Uma febre modismo, e tal, enfim. Né? Não estou dizendo, é moda, muitas modas, eu estou dizendo que esteja errado, que isso não leve a bioestímulo, não é isso que eu quero dizer, mas eu digo assim, aquela vontade insana por trazer cada vez mais novidades. Só que dessa vez foi diferente. O que se trouxe foi um erro do passado, né? E de repente começou a pipocar um monte desses equipamentos para a área de estética aí como um todo, repetindo, inclusive, todos os problemas que esses equipamentos promovem há 18 anos, por não serem seletivos, por não ser culpa dos equipamentos, mas do fato de se estar utilizando os mesmos numa região onde ele não tem seletividade. Então, você que está nos assistindo aí agora, você já ouviu falar assim, ou se você já teve, né, alguma situação de intercorrência, como uma parestesia, né, uma obliteração de vasos sanguíneos. Se não teve, você que é profissional, você vai ter, né, uma paresia, uma parestesia, uma obliteração de vasos. Isso pode levar, inclusive, a uma necrose, isso pode levar ali a uma intercorrência importante. E é por isso que hoje muitos cursos que estão trazendo esses endolasers de 980, 1470, ambos juntos, né, simultaneamente, já estão, inclusive, colocando na grade o controle de intercorrências, porque elas acontecem, vão acontecer comigo, vão acontecer com o maior pesquisador de laser do mundo, vai acontecer com qualquer pessoa que esteja trabalhando com esses comprimentos de ondas como um todo. Tem algumas perguntas chegando para a gente aqui. Você já até entrou no assunto, né? Então, o laser regenera, ele é um método ideal para a gente utilizar no subcutâneo justamente por conta do comprimento de onda dele, é isso, não é? Isso, a própria ciência, Rose, não foi o Ismael, foi a ciência, né? Hoje a gente tem isso em qualquer tipo de publicação científica. Ela mostra que quando a gente tem duas faixas de tipos de laser, né, de ondas, de comprimentos de ondas, que é a faixa de 1.200 nanômetros e a faixa de 1.700 nanômetros, que são faixas de comprimentos de ondas que são muito absorvidos por lipídios, ok? Ora, se eu estou trabalhando no subcutâneo, se eu estou trabalhando na hipoderme, que ela tem preponderantemente não só adipócitos, mas preponderantemente adipócitos, que é rico em lipídios, óbvio que se eu estiver utilizando um laser
que é seletivo para lipídios, a minha interação, por consequência, vai ser muito, muito seletiva, muito personalizada. Então, o laser de 1210 nanômetros, que é o laser que nós trabalhamos no método Laser Regenera, é o laser que vai ter, obviamente, como objeto de interação tecidual a interação direta com os lipídios. É por isso que a gente fala, né, que o Laser Regenera, tá, é hoje a evolução dos lasers que são utilizados no subcutâneo. Eu não gosto de falar de evolução de endolaser, porque as pessoas pensam que endolaser também. Não, não é endolaser. O Laser Regenera, ele apenas é utilizado na mesma região que o 980 e 1470. Porém, a interação tecidual com esses lipídios é totalmente diferente. E detalhe, é só com os lipídios. Ele não vai interagir com tecido conjuntivo, ele não vai interagir com músculo, com nervo, com absolutamente, não vai desidratar a pele, não vai provocar termoablação, nada disso, ok? E a técnica, né? Elas são totalmente distintas, são totalmente diferentes uma da outra, né? Exatamente. Tanto que para se realizar aí o endolift, né? Vamos chamar assim, porque a gente muito tem se falado, né? Endolift. Como ele tem uma afinidade muito alta com a água, certo? Do 470. Sim. E ele também tem com a gordura, mas ele não é específico. Uhum. Ele precisa de uma quantidade, colocar um soro fisiológico junto ali com um anestésico para que o paciente não sinta dores. Explica aí um pouquinho pra gente essa diferença. E um detalhe também, né? Você está trabalhando na hipoderme, lembra-se que água e gordura, elas não se misturam, né? Então, a hipoderme tem água? Tem. Toda célula viva tem água. Só que tem pouca quantidade de água. E detalhe, se eu vou colocar um laser que interage com água, então é óbvio que eu devo entumecer essa região. Então, usa-se a solução de Klein, exatamente para se colocar o soro fisiológico na região, para colocar água naquela região, e também para fazer anestesia, porque essa água vai evaporar. A gente vai ter a termoablação. Então, a gente vai ter ali uma sensação térmica perceptível pelo cliente. Isso dói muito se ele não tiver anestesiado. Ele não consegue se submeter ao protocolo com equipamento, né, de 980, de 1470, se não tiver uma anestesia em toda a região onde você vai colocar a fibra óptica ali como um todo. Então, por isso que é necessário o entumecimento, é necessário se fazer as soluções modificadas de Klein, para que estes endolasers, né, quando a gente fala em endolaser, a gente está falando, como você falou, né, de endolifting, endolift, endoskin, endoduolift. Tem um monte de métodos e todos esses trabalham com esses lasers de 980, de 1470 ou ainda, né, os dois simultaneamente. Né? Tem hoje um equipamento no mercado que está trazendo os dois simultaneamente e isso é ótimo, excelente, é o estado da arte, repito, para a cirurgia vascular, não para a utilização no subcutâneo. Então, o laser regenera, eu posso utilizar ele tanto para lipoaspiração quanto para o lift laser? Sim, porque a região onde a gente está trabalhando com esta cânula, né? A gente tem que entender que o laser regenera, a gente trabalha com uma cânula estéril, de uso único, terminou aquilo, tudo é jogado fora. A fibra ótica é estéril, é de uso único. E seja para eu fazer um lift laser facial ou corporal, seja para eu fazer uma adequação da gordura, um lipolaser, para, dependendo do profissional que estiver trabalhando com a técnica, realizar uma aspiração mecânica, o ideal é que você trabalhe com um laser cuja seletividade predominante é pelo lipídio, que é o que tem em maior quantidade no subcutâneo. Ok? Você está dizendo que não deseja fazer a lipólise com o laser? Não. Mesmo com gordura localizada? Sim. Por quê? Não e sim. É meio estranho isso, né? Confundiu. Quando você fala em endolaser, o que mais as pessoas têm falado é em lipólise, né?
quebra de gordura, Sim. degradação de gordura Todo e mundo assim quer mandar a sucessivamente. gordurinha Pois é, embora. mandar embora, exatamente. O que eu digo para você é, quando se pensava há 18 anos atrás que gordura funcionava apenas para amortecimento mecânico, para proteção térmica, para reserva de energia, que é isso que se pensou durante muito tempo, isso é verdade até hoje, né? A gordura é uma reserva energética, ela é uma reserva que vai trazer para você uma manutenção da temperatura do corpo e assim sucessivamente. Pensar que um excesso de gordura numa região, o ideal é você degradar essa gordura, destruir essa gordura, fazer a lise desse adipócito, é um conceito que era importante para aquela época, tá? Hoje, nós sabemos que a hipoderme, ela é um terreno extremamente fértil para a fisiologia da pele. Hoje nós sabemos que a hipoderme, os adipócitos, o tecido conjuntivo, os vasos sanguíneos presentes nessa região da hipoderme são, Rose, extremamente importantes para a sustentação da pele, para a saúde da pele. Tanto é que, se você entender e se você observar qualquer literatura e observar que o processo de envelhecimento acontece exatamente a partir também de uma redução dos depósitos de gordura da pele, Sim, e essa aham. redução desses depósitos de gordura acabam levando, né, a flacidez tecidual. Olha, peraí, então a hipoderme, ela não tem só essa função mecânica, térmica e assim sucessivamente. E aí, Rose, a gente começa a entender o que as pesquisas, que não são tão recentes assim, começaram há 10, 12 anos atrás, começaram a mostrar, por exemplo, que o adipócito, né, a hipoderme, ela é considerada hoje um órgão endócrino, né? Inclusive com secreção de hormônios chamados adipocinas. Nós temos hoje feedbacks hormonais que acontecem de maneira orgânica pela secreção de hormônios da hipoderme que regulam, por exemplo, a ligação da insulina na célula, né? Onde se estuda, por exemplo, as questões relacionadas a pacientes com diabetes, né? Seja por hiperglicemia, seja por hiperquantidade de insulina circulante e assim sucessivamente, né? Que é aquela resistência à insulina, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e assim vai. E aí, dentro dessas adipocinas, descobriu-se, Rose, que os adipócitos, né, a hipoderme, ela secreta, inclusive, uma grande quantidade de Fatores fatores de de crescimento. crescimento. Exatamente. O, o E, FVE, né? O FVE. Fala pra e, gente. quando a gente fala de fator de crescimento, antes do FVE, Antes do quando a gente fala de fator de FVE. crescimento, a gente vai falar de um extremamente importante para todo mundo que trabalha na estética, que é o fator de crescimento de fibroblastos. Sim, a hipoderme secreta fatores de crescimento de fibroblastos. E esses fatores de crescimento de fibroblastos é que são extremamente importantes para que a gente possa estar fazendo um controle do processo de envelhecimento. Eu vou fazer uma colocação para você, mesmo porque você é uma credenciada, né, no método Laser Regenera, nos deu o prazer de ser nossa aluna, nossa credenciada, e agora está multiplicando isso na tua clínica. Mas assim, para todos os profissionais da estética que aqui estão, quando você vai trabalhar com um bioestimulador, por exemplo, à base de ácido polilático, hidroxiapatita, onde que você injeta esse bioestimulador? É na hipoderme, é lá no subcutâneo, não é na derme. Você não consegue injetar essas substâncias na derme. Se conseguisse, teria sob contorno, tá? É na hipoderme que você injeta um bioestimulador. É na hipoderme que você coloca um fio de sustentação. É na hipoderme que você coloca o ácido hialurônico. E tudo isso, Rose, leva na hipoderme a um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele induz a secreção desses fatores de crescimento. E aí, a gente vai ter algo extremamente importante acontecendo nessa hipoderme, que é a migração de células presentes na parede de vasos sanguíneos dessa hipoderme. Essas células são chamadas de pericitos, que dentro de um processo, num ambiente inflamatório, esses pericitos, eles vão se transformar em células tronco
multipotentes, com alto potencial de diferenciação. Essas células-tronco multipotentes, ao encontrarem os fatores de crescimento de fibroblastos na hipoderme, elas vão se diferenciar em fibroblastos. Lembra no começo da live, quando eu disse para você que os fibroblastos que a gente encontra hoje na hipoderme são fibroblastos jovens? Por que será que eles são jovens? Porque eles derivaram dessas células-tronco multipotentes. Então hoje a gente sabe que a hipoderme é uma das maiores fontes de células-tronco multipotentes, que são chamadas células-tronco multipotentes derivadas de adipócitos. Mas eu vou um pouco além, tá? Na verdade, não é do adipócito, é do pericito, que é de células que estão na parede dos capilares sanguíneos nesta hipoderme, que vão ser, obviamente, diferenciados a partir da instalação de um processo inflamatório lá na região. Então, quando você está injetando, Rose, um bioestimulador, um Sculptra, um Eleva, uma hidroxapatita de cálcio, um Radiesse, você está desencadeando essas células-tronco multipotentes na hipoderme. E é ali, na hipoderme, que está acontecendo a síntese de colágeno. É ali que nós temos o novo colágeno. E esse novo colágeno na hipoderme é que vai sustentar essa pele, é que vai controlar essa flacidez tecidual. Ora, se hoje, em 2023, quase 2024, né? As coisas estão passando tão rápidas, né? Se 2023 nós estamos, então, entendendo que a hipoderme é o terreno fértil para que a gente possa controlar esse processo de envelhecimento e, ao bioestimular essa hipoderme, nós melhorarmos a qualidade da pele, me desculpa, Rose, mas tudo que eu quero é não destruir a hipoderme. Tudo que eu quero é regenerar a hipoderme. Então hoje, aí. nós temos... segura aí. A Jennifer falou que essa era uma dúvida dela, espero que tenha sido sanada, Jennifer. E aí, só continuando. E se a pessoa não tem gordura ali no local? Como que vai acontecer esse processo? Boa pergunta. Boa pergunta. O laser... eu estou te falando que o laser é absorvido por lipídios, né? E aí você me diz, não tem gordura. Bom, se fosse possível a pessoa não ter hipoderme, zero de hipoderme, eu digo para você, essa pele está morta. Está morta. Ela não tem capacidade regenerativa alguma. O nosso objetivo é fazer o contrário do processo de envelhecimento, onde a hipoderme vai reduzindo o volume, reduzindo, e nós, através da instalação de um processo inflamatório controlado nessa hipoderme, vamos reestruturar a hipoderme. Então, por menor que seja a quantidade de gordura numa pele, então você pode falar assim, é um rosto muito magro, tem pouca gordura. Você vai usar o laser regenera? Sim, porque quando eu promovo esse bioestímulo da hipoderme, eu estou proliferando ali células-tronco multipotentes que vão se transformar em fibroblastos, em pré-adipócitos, células-tronco multipotentes com a liberação de fatores angiogênicos, ou seja, nós vamos ter ali uma neovascularização, uma neoformação de vasos sanguíneos no local. E a gente sabe muito bem, esses vasos sanguíneos trazem o quê? Água, oxigênio, glicose, células do sistema imunológico, água, oxigênio, glicose, que é tudo que uma célula precisa para sintetizar ATP, para sintetizar energia. É por isso que eu digo que o endolaser que está sendo utilizado por aí, ele faz lipólise. Não tem como você fugir disso. Ele destrói a hipoderme. O laser que nós trabalhamos de 1.210 nanômetros regenera esta hipoderme. Então, é por isso que você traz essa técnica de rejuvenescimento como uma harmonização regenerativa, né? Porque é um processo inflamatório totalmente controlado. A gente pôde observar ali durante o curso, né, de credenciamento nos pacientes modelo, não é administrado ali solução de Klein. A paciente realmente ela não sente nenhum desconforto, a não ser que fuja do plano proposto. Então, eu acredito que as pessoas compreenderam bem, né, esse termo de harmonização regenerativa,
com toda essa explanação sua, né, que o foco mesmo, o objetivo é estimular ali os fibroblastos, é uma remodelação, né, da gordura, que é isso que a gente também observou e vivenciou ali no curso de credenciamento, né? Perfeito. Agora me fala, essa harmonização regenerativa, ela é possível com o laser 280 e 1470 nanômetros? 980, né? E 1470. Isso, Não, essa harmonização, ela é possível? não é possível, porque esses lasers não são seletivos, eles interagem com água, eles vão fazer ali um efeito de termoablação e com Mas detalhe. Lembra que eu essa disse que eles são retração muito... que ocorre? Veja só, primeiro, a retração é pela evaporação da água, né? Então, se você evapora a água no tecido, você tem a retração daquele tecido. Então, o efeito Cinderela é a retração do tecido que vai acontecer pela evaporação da água e pelo edema que vai acontecer naquela região especificamente. É por isso que a gente vê hoje, eu falo isso, eu brinco muito, né? As pessoas se importando, você vê muitos resultados de endolaser de pós imediato, a Isso, a pele gente está tem esticada, visto. Sim. esticadinha e tal. Isso não é resultado real. O que é beleza real? A beleza real é que vai acontecer com 30, com 60, com 90 dias. O que eu quero que você entenda, Rose, e que todos vocês entendam, é o seguinte: esses lasers são utilizados, 980 e 1470, para a cirurgia vascular. Essa é a indicação do FDA, do selo CE, da Anvisa, para cirurgia vascular, ok? Para fazer o quê? Obliterar vasos sanguíneos. Então, quando eu estou trabalhando com esses lasers no subcutâneo, eu estou destruindo os capilares sanguíneos que ali estão. Eu estou destruindo, Rose, os pericitos, que são as células que vão se transformar em células tronco multipotentes e que vão repopulacionar todos aqueles fibroblastos, os pré-adipócitos daquela região da gordura. É por isso que essa lipólise provocada por esses comprimentos de ondas são altamente traumáticas para a hipoderme. Você tem ali realmente uma redução do volume de gordura, deixando o que na região? Célula morta, fatores, liberação de fatores apoptóticos. A gente vê uma grande quantidade de hemácias na região, despejadas na região, que são a base de muitas, inclusive, ocitocinas. Você vê ali uma grande quantidade de quebra, né, de lipídios, de triglicérides, disponibilizado naquela área como um todo, que vai fazer com que, obviamente, esses lipídios no intestício degradados tenham aquela via de metabolização hepática. A gente tem uma publicação muito legal, por exemplo, já mostrando o endolaser, os lasers de 980, 1470, aumentando a lipidemia em até 15 dias depois da realização das técnicas de endolaser. Por quê? Você degradou adipócito, você liberou célula morta, liberou lipídio no intestino, esse lipídio vai ser metabolizado, você vai ter um aumento da quantidade de lipídios na corrente sanguínea. Então, isso leva também a outros riscos, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Quando você citou, só para finalizar... Aqui, quando você Instituto citou, Velasco está perguntando, perdão. Quando você citou especificamente sobre a história de não precisar usar anestesia, essa é uma das grandes vantagens, né? Porque se você está trabalhando com lipídio e você não está fazendo termoablação, a gente tem no laser Regenera uma alteração térmica que não ultrapassa 2, 3 graus Celsius. Então, a técnica é totalmente indolor. Onde que a gente anestesia? O local onde você vai introduzir a cânula, o local onde você vai fazer o pertuito. Só. Então, a quantidade de anestesia é tão pequena que você não tem os riscos das reações de hipersensibilidade tão comuns no uso desses lasers corporais, tá? Porque você tem que colocar grandes quantidades de soluções aí, né? Instituto Velasco pergunta aqui, qual que é a potência para esse estímulo? A potência é um laser 1210 nanômetros, mas ela também quer saber aqui, por que a gente foca muito no comprimento de onda, mas não nos outros parâmetros? Acho que ela está se relacionando aí com a potência que é utilizada, né? Eu ia perguntar isso mais à frente, mas a gente pode falar um pouquinho, né, sobre isso agora, respondendo aí o Instituto Velasco que está nos acompanhando. Primeiro que
Para qualquer pesquisador na área de laser, se tem algo que é importante quando você trabalha com laser, é o comprimento de onda, tá? Me desculpe, mas se algum colega meu dizer que comprimento de onda não é importante quando trabalha com laser, para mim perde totalmente a credibilidade, tá? A gente usa o laser terapêutico vermelho em algumas regiões do corpo pela seletividade dele por tecidos superficiais. A gente usa o infravermelho pela seletividade por tecidos mais profundos. A gente usa hoje, não nós, né, mas a medicina usa hoje um laser extremamente seletivo para fracionar cálculos renais, ok? E este laser é que vai fazer, né, na nitrotepsia, esse fracionamento específico do cálculo renal. Então, a primeira especificação técnica importante é o comprimento de onda. Eu vi um colega falando, o senhor está desacreditando publicações. Não, essas publicações existem, elas são importantes. Você que adquiriu equipamentos de 980, de 1470, está feliz com esses equipamentos, com esses comprimentos de ondas? Que ótimo, trabalhe com eles, seja feliz com esses comprimentos de ondas. O que eu estou apresentando aqui, como eu disse, não é um endolaser. O que eu estou apresentando aqui é uma técnica que vem da medicina regenerativa para que a gente faça harmonização regenerativa. E a harmonização regenerativa com laser, você só consegue na faixa de 1.200 e na faixa de 1.700 nanômetros. Se você quer fazer lipólise, se você quer degradar a gordura, se você quer correr riscos com intercorrências como necroses, como parestesias, você pode trabalhar tranquilamente com os outros comprimentos de ondas, obviamente, se valendo da possibilidade de tratar essas intercorrências aí como um todo. Tá? Então, não desacredito não. Publicação é publicação, elas existem, a gente se baseia nelas, só que a gente continua publicando, né? A gente está com uma publicação maravilhosa saindo pela FAPESP, o Grupo REL, eu, o professor Hermes Pretel, o professor João Pedro. Então, a gente tem uma publicação, a professora Luciana Almeida Lopes. Então, você pode perceber aí que são pessoas que trabalham com laser há muitos anos, que não viraram professores da noite para o dia e que, obviamente, têm procurado trazer para a estética toda aquela experiência que a gente tem também na área de patologias, né? E esse é o diferencial, né? É o seu diferencial, é o estudo, é a pesquisa para uma evolução, para melhorar. Não é para competir o que é melhor, o que não é melhor, mas é o que é mais efetivo, é o que eu posso entregar mais com menos, mais resultado com menos intercorrências, né? Isso que a gente precisa compreender. Isso é o mais importante. A gente está aqui para evoluir sempre, e o conhecimento proporciona isso para a gente, né? Sim, e ter pessoas como você que estuda, que vai a fundo, que pesquisa, né? Eu vou te confessar algo. Eu sou uma pessoa assim muito pé no chão. Para eu entrar em uma técnica nova que está ali meio que no modismo, eu fico observando de longe e aí depois eu coloco o pé. E quando eu te vi nisso, eu falei, eu preciso experimentar o que é endolaser, o que é laser regenera, para a gente compreender e falar com veracidade, né, aquilo que a gente consegue verdadeiramente entregar no nosso dia a dia para atender as expectativas do nosso cliente, que cada vez mais têm sido exigentes e eles são... A informação está aí para eles, né? Então a gente precisa estar muito bem embasado. E o que você fez, o que aconteceu com você, Rose, foi muito legal, porque você experimentou os outros comprimentos de ondas, né? Eu estou vendo, por exemplo, a pessoa falar, alguns meses atrás você disse que o 1.200 fazia lipólise. Não, eu nunca disse isso. Eu falo que o 1.200 faz lipolaser. Lipolaser é diferente de lipólise, tá? Lipólise é a lise do adipócito e a liberação de lipídios do interstício. Nós temos várias publicações científicas, inclusive a nossa que está saindo agora, onde a gente tem 98% de viabilidade de adipócitos quando a gente usa um laser de 1.210 nanômetros e, eventualmente, na região de papada, eu como dentista, ou os médicos, né, na aspiração desses lasers. Afinal, a medicina regenerativa utilizando o laser, ela vem do laser de 1.210 nanômetros. Então, o que a gente está trazendo, e de novo, o Ismael não inventou nada, o que a gente está trazendo para a harmonização facial e corporal é a experiência que
nós tivemos, desde o ano de 2013, com a medicina regenerativa, tá? Então, assim, a medicina regenerativa hoje tem utilizado essas células tronco multipotentes derivadas de adipócitos, submetidas a um laser de 1210 para fazer reparo de feridas, para fazer reparo de cartilagens na área de esporte, para fazer reparo de tendões e assim sucessivamente. O que a gente está fazendo é trazer isso para a harmonização facial e corporal. Pessoal, vocês não têm noção do quanto este laser de 1210, que só ele, fazendo a harmonização regenerativa, tem transformado a estética mundial. Hoje, o equipamento, eu fico muito triste, e eu falo com muita sinceridade para vocês, é uma pena, por exemplo, eu trabalho numa fundação onde a gente tem disponível todos os equipamentos. Se a gente falar na DMC, eu sou speaker da DMC. Aliás, como vários colegas são speakers da Allergan, da Galderma, eu não tenho vergonha de dizer que sou speaker, porque são as empresas que muitas vezes investem em tecnologia, investem financeiramente para que a gente consiga alguma coisa. Então, aos colegas aí que são speakers da Renova, da Galderma, da Allergan, da MedBeauty, e a gente sabe que muitos o são, e eu não vejo problema nenhum disso, eu sou speaker da DMC também. E os primeiros equipamentos que foram entregues para mim, para o Hermes, para o João Pedro, trabalhar, para a doutora Luciana, foram equipamentos que a DMC tem há anos, gente, que é o 980 e que é o 1470. E para a DMC, vamos pensar na empresa, seria muito fácil lançar esse equipamento para endolaser. E ela não quis. Por que ela não quis? Porque isso trouxe um monte de problemas para a cirurgia plástica há 10 anos atrás. A ponto de o desenvolvimento do laser de 1210 por essa empresa chegar ao estado da arte dessa medicina regenerativa que tanto se buscava há 10 anos atrás. O que nós fizemos? Adaptamos tudo isso para o nosso negócio, que é a harmonização facial, enquanto só dentista, e facial e corporal, que são os outros profissionais, os médicos e os demais, né? Os biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, e assim sucessivamente, para então se deliciar desse incrível bioestímulo autógeno que acontece ao se utilizar esse laser para adequar, para fotobiomodular essa gordura aí como um todo. Ai, a gente está quase acabando. É 1 hora só de live, é? Ai, 1 hora só. gente, vamos lá. Olha, a Tita fez uma pergunta aqui interessante. Eu tô até achando que ela confundiu. Você faz uma experiência com os dois tipos de laser, os dois comprimentos, né? O 1470 que faz derreter a gordura e o 1210. Aí ela tá falando aqui que quando iniciou esse processo. Sim, eu fiz o experimento, Então, eu e acredito faço que ela esses está achando que experimentos. você estava usando o laser de 1210, porque você faz aquela experiência, né? Explica aí para ela, por favor. Eu uso o laser de 1210 para fazer fotobiomodulação da hipoderme. Essa fotobiomodulação, Tita, ela acontece por um fenômeno fotoacústico. Então eu trabalho com laser de alta potência, e eu só consigo fazer isso com laser de alta, eu não consigo fazer isso com laser de baixa potência, tá? Mesmo porque não existe esse laser em 1210 nanômetros. Então eu vou usar uma potência, Tita, que varia de 1 até 7 watts, então é alta potência sim. Porém, nós, através do desenvolvimento, chegamos a uma largura de pulso, a um intervalo entre os pulsos, para, ao invés de degradar a gordura, fotobioestimular. Sabe o que isso promove? Uma soltura dos adipócitos, um efeito fotoacústico, que leva à liquefação dessa gordura. Ela atinge o estado líquido. E aí, quando a gente pega essas células, elas estão todas viáveis, elas não liberaram lipídios. Então, a gente faz esse amolecimento da gordura, que, inclusive, para aquelas pessoas que vão fazer aspiração, esse amolecimento vai facilitar a aspiração dessa gordura, com muito menos trauma, muito menos possibilidades de fibroses, de aderências e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu já uso um laser de
1980, 1470, eu queimo esta gordura. E ela, da Destrói mesma maneira, totalmente. fica líquida. Ela fica líquida também. Só que quando a gente passa esse laser na gordura, você vê que ele vai queimando a gordura. Quando eu faço o histológico, no caso da gordura que a gente retira, obviamente, de cadáveres frescos, ou ainda aquela gordura que a gente aspira, a gente observa o quê? Os adipócitos estão todos destruídos, Não tem a os lipídios estão todos solução liberados no aquosa, intestino. né? Exatamente, exatamente isso. Fator de Tá? crescimento, É isso que as é células do seu difícil muitas tronco, vezes. destrói tudo. Exatamente. A base é o seguinte, gente, ó. Quando você fluidifica essa gordura, você também lida com essa gordura em rostos ricos em gordura localizada, porque eu também já vi muito essa pergunta, né? E se a pessoa é muito bochechudinha, eu quero reduzir a gordura, não faz lipólise, então eu não vou usar o 1210? Vou, porque quando ele liquefaz, ele provoca um redimensionamento volumétrico dessa gordura. E aí você tem essa gordura bioestimulada, rica em células tronco multipotentes. Essa gordura vai, obviamente, reduzir o volume daquela região, se espalhar naquela região e ainda vai estar bioestimulada para quê? Para regenerar aquela hipoderme, para melhorar a sustentação daquela pele. E aí, Rose, depois de 3, 4 meses, eu tenho de fato uma redensificação da derme. Quando eu faço lipólise, quando eu destruo essa gordura, o que eu estou vendo hoje, depois de 3, 4 meses, é o contrário do que se tem no efeito Cinderela. Efeito Cinderela, retração de pele. 3, 4, 5 meses, flacidez. Por que flacidez? Porque não tem mais uma grande quantidade de recursos de hipoderme ali para fazer a redensificação da derme. E aí o que a gente tem que fazer? A gente usa o laser de 1210 para regenerar essa hipoderme que restou naquela região ali como um todo. Entendeu? O laser de alta potência, ele leva o corte, a coagulação e a termoablação, dentre outras coisas mais. A bainha de mielina, ela é fosfolipídica. Sim. Então, esse laser de 1910 nanômetros, ele não vai 1210. provocar lesões? 1210. Você falou 1910. Falei 1900? Isso. 1210. O laser de 1210 nanômetros, ele não provoca lise de adipócitos. Ele apenas leva a uma fotobiomodulação lipídica. Então, não só a membrana de neurônios, mas a membrana de todas as células são fosfolipídicas. E aí, quando a gente trabalha com esse laser, sabe o que a gente tem de paresia, de parestesia? Zero. Zero. Preocupação zero com regiões de nervo mandibular, com regiões de jaws. Preocupação zero com vasos sanguíneos importantes, como região de glabela. Porque esse laser vai promover uma fotobiomodulação da hipoderme ali como um todo. Eu estou vendo a Jennifer fazendo uma pergunta interessante, né? Ah, a DMC, ela tem o equipamento de 980 e tem vários cursos sendo feitos de 980. E tem gente, inclusive, alugando, vendendo esses equipamentos. Jennifer, se você ligar na DMC ou se você olhar na internet, lá na Anvisa, a indicação desse laser é corte, coagulação de tecidos moles. A própria empresa não indica para fazer isso. Essas pessoas que estão dando esses cursos, elas são de 980 e usando esses equipamentos da DMC, são as responsáveis por todos os problemas que vai acontecer com esse laser sendo trabalhado no subcutâneo como um todo. É por isso, Rose, que é importante, eu fui muito, eu e todo o nosso corpo técnico, nós somos muito apedrejados ao longo do tempo aí, dizendo, esse laser não vai ter Anvisa nunca, né? Está demorando muito a Anvisa desse laser. A gente dizia, olha a Anvisa do laser de 980, olha a Anvisa do laser de 1470 e veja qual que é a indicação precisa. Outro detalhe, olhe na Anvisa desses equipamentos quais são os profissionais que podem trabalhar com esses equipamentos. O que eu estou vendo hoje, Rose, e isso me deixa muito triste, é que pessoas compram esses equipamentos, colocam na sua clínica. Isso está acontecendo, você sabe muito bem, inclusive aí em Goiânia, né? Chega a vigilância sanitária e fala, esse equipamento não é para biomédico, não é para enfermeiro, não é para farmacêutico,
Porque lá na Anvisa, por ser um equipamento destinado a cirurgias vasculares ou de corte e coagulação, ele é indicado para médico e para cirurgião dentista. Então as pessoas investem uma grana enorme na compra de um equipamento que não tem indicação precisa. Hoje, o que eu falo com muita tranquilidade para vocês? Nós sofremos, demorou pra caramba, mas hoje a gente tem uma entrega disruptiva para o mercado. Se você olhar no manual da Anvisa, do Tera Laser Hoff da DMC, você vai encontrar lá indicação, harmonização facial e corporal. E só. Quais são os profissionais que podem utilizar esses equipamentos? Médicos, dentistas e todos os profissionais da área de saúde graduados na área de saúde, cujos respectivos conselhos autorizam o uso de laser. Ou seja, além de tudo, você está utilizando o equipamento dentro da indicação precisa. Você não vai ter problemas com vigilância sanitária, com órgãos regulatórios, vir te questionar por que você está trabalhando com aquele equipamento, no outro caso, né, seja off-label. Então, eu quero deixar algo aqui, um comentário para vocês final aí, bem importante, não adianta só ter a Anvisa, a gente precisa saber para que serve aquele equipamento. E segundo, fique de olho nas indicações precisas como um todo. Hoje a gente tem, Rose, o que a gente tem visto? A medicina estética, médicos, tá? Que fazem uma especialização em medicina estética. A dermatologia estética, a própria cirurgia plástica, elas têm procurado o laser regenera para fazer procedimentos em consultório. Aí você pode me perguntar, por que os médicos estão buscando o laser regenera? Adivinha? Por segurança, por previsibilidade e para não repetir os erros do passado. O que eu tenho visto, né, muitas pessoas que acabaram embarcando em comprimentos de ondas que não têm indicação precisa, preocupados em estar trabalhando com esses comprimentos de ondas aí como um todo, exatamente pelas situações que podem acontecer da utilização de um laser que não é seletivo lá para o subcutâneo, tá? Então, pode falar. A gente está quase acabando, né? Conta aqui pra gente, por que só vocês têm essa técnica não, esse laser de 1210 nanômetros? Por que só a DMC? Ou tem algum outro local? Enfim, conta aí pra gente. Veja só, no caso da América Latina, não nós, né? Mas a DMC, ela domina a tecnologia do desenvolvimento do diodo de 1210 nanômetros. Hoje, se você quiser, como empresa, tá, produtora de lasers, comprar equipamentos, comprimentos de ondas, o diodo de 980, de 1470, gente, isso é encontrado no mundo inteiro, tá? Se você vai na China, nos Estados Unidos, no Canadá, o que mais se tem é disponibilidade desses diodos para serem vendidos pelas empresas. É por isso, inclusive, que pela grande corrida das pessoas em quererem fazer laser, que você vê um monte de marca comercial que nunca produziu laser na vida. Aliás, não produz até hoje. Pega equipamento pronto, coloca lá o selo, coloca a Anvisa e lança esses equipamentos. Por quê? Porque os diodos de, repito, 980, 1470, eles são comercialmente disponíveis no mundo inteiro. Então é muito fácil você ter esses diodos como um todo. 1210 não. É uma tecnologia que é desenvolvida, poucas pessoas no mundo têm essa tecnologia. Aliás, é o que eu mais quero, que isso não fique só na mão da DMC, que outras empresas sérias que queiram acompanhar a evolução, obviamente, da ciência, tragam esses comprimentos de ondas também, para todos entenderem que a harmonização regenerativa é o caminho, ok? A Tita voltou a perguntar lá, rapidinho, Tita. Liquefazer não significa destruir adipócito. Isso. Significa tornar aquela gordura líquida, mas sem efeito fototérmico. Então a gente sem colhe, destruir, e aí preservando, a Rose viu isso, né? A Rose viu isso. A gente colhe isso no curso, a gente mostra isso, né? A gente colhe essa gordura, coloca no histológico e a gente vê lá a integridade desses adipócitos. Sabe o que isso vai proporcionar? Que é o que vai vir agora, a partir de janeiro. Isso só é possível com quem trabalha com lasers de 1210 nanômetros.
a possibilidade de você pegar essa gordura íntegra, bioestimulada, rica em células-tronco multipotentes, e da mesma maneira que a medicina regenerativa usa essa gordura para regenerar várias partes do corpo, você usar essa gordura para regenerar a hipoderme de pessoas mais envelhecidas, que é a lipotransferência. Deu? Deu o nosso tempo. Deu! Muito obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Para minha primeira live, é claro, né, com um nome de peso como Ismael Cação, tivemos aí, né, mais de 50 pessoas na live assistindo, entre que entraram e saíram, mas muitos permaneceram com a gente aí. Muito obrigada, Ismael, por contribuir com o conhecimento, contribuir com a evolução da harmonização facial. E eu acho que nós vamos precisar ter uma live 2, viu? Porque ficou muitas perguntas ainda aí, né, para serem respondidas. Eu quero obrigada pelo carinho, obrigada muito, pela disposição. E foi eu um também prazer. Quero te agradecer. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Quero dizer para todo mundo, a semana que vem, a semana que vem, a outra, nos dias 4 e 5 de outubro, a gente vai ter o credenciamento em São Paulo, tá? Eu vi aí o Kennedy Kuhn, em Goiânia. Isso, nós vamos dia ter 26 e 27 lá, de outubro. 26 e 27 de outubro, com a Alessandra Kichese, que é nossa professora credenciadora em Goiânia, né? E também, se a doutora Rose me convidar, a gente vai fazer um credenciamento na clínica dela também. Assim como temos na Bahia, como temos em Salvador, como a gente tem credenciamento no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Balneário Camboriú, Florianópolis, enfim. Graças a Deus, algumas pessoas estão entendendo a importância da harmonização regenerativa na face e no corpo, e é dessa maneira que a gente trabalha. Ok? Muito obrigado, viu? Agradeço a todos. Grava essa live aí, coloca lá e me marca para a gente estar replicando para quem não conseguiu assistir. Tá bom, Rose? Com certeza. Um grande abraço. Beijo no coração. Goiânia te espera. Beijo, gente. Valeu. Obrigada, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço, gente. Obrigada aí a todos vocês. Quando surgir o credenciamento com o Dr. Ismael Cação, a gente vai estar comunicando aí, divulgando a todos. Gente, estou aqui ainda porque eu estou tentando salvar a live. Marinheira de primeira viagem. Vamos ver aqui onde eu salvo.